tive que vender meu carro e tudo para terminar, porque a gente teve dificuldade de estimar quanto ia Cara, custar. eu preciso trazer isso pro Sim. Brasil, Até, né? 3 anos atrás, quando começou essa revolução pessoal minha, apesar de trabalhar com bem-estar, eu vou dizer que eu era ignorante em alguns aspectos da ciência do bem-estar. Hoje o convidado é um cara que literalmente deixa você treinar de graça em uma academia na praia. Ele opera um ecossistema que conecta treino, espaço público, tecnologia e mídia. Fundador da Mood Wellness, apaixonado por saúde, faixa preta de jiu-jitsu e empreendedor que vê a cidade como uma grande academia a céu aberto. Marcos, um amigo de muito tempo, privilégio enorme ter você aqui. Bem-vindo ao Fit Talk. Obrigado aí, Michel. Fico muito feliz aí de ser um dos primeiros convidados do Fit Talk. Acompanho o Fit Feed aí desde do embrião, quando você falou que ia fazer. Parabéns aí pelo trabalho. Tá juntando aí todo mundo do mercado de bem-estar, trazendo mais interesse para esse mercado, agora que explodiu. Então, estou à sua disposição. E antes de tudo, né, vamos para aquela pergunta inicial para as pessoas que ainda não conhecem o Marcos Moraes. Quem é o Marcos Moraes? Falando um pouco da sua trajetória de forma rápida aqui. É, eu tenho 50 anos, carioca, engenheiro de produção, estudei em São Bento, depois fui para a UFRJ, casado, pai de 2 meninas, apaixonado por jiu-jitsu, por yoga, por musculação, e essas 3 modalidades aí acabaram forjando toda a minha vida profissional, minha vida pessoal. Praticando jiu-jitsu, aluno do Helson Gracie desde os 4 anos, de yoga desde os 15 anos, que eu comecei a fazer por causa do jiu-jitsu, e a musculação desde a época da Radar, quando o bodybuilding era gueto. E a gente eu treinava moleque lá com a Graciane, eu tinha 15 anos ela de idade na época, mas eu já treinava lá na Radar com o Tucano, que montou o primeiro projeto de academia ao ar livre comigo. Bacana. O Marcos, acho que é até legal. Você tem 50 anos, mas a idade biológica é menor, né, cara? 50 anos só aparenta exteriormente, mas por dentro é muito mais novo. Vamos lá. É, acho que tem uma pergunta legal, né? Você cresce no jiu-jitsu, nesse mundo de saúde e bem-estar, enfim, como você falou, yoga. Só que, pelo que a gente já conversou, né? Você vai para Venice Beach uma vez, vê a Muscle Beach. E qual foi o momento que você viu lá e falou, cara, eu preciso trazer isso pro Brasil, né? Essas academias a céu aberto. Foi que eu estava me formando em engenharia de produção, ao mesmo tempo eu fui participar de um Pan-Americano Jiu-Jitsu, faixa roxa, que eu fui terceiro lugar lá. E aí, durante os passeios com o pessoal todo do Jiu-Jitsu, a galera das antigas mesmo, Márcio Macarrão, Rodrigo, meu professor, os Grace todo, Carlinhos, foi o primeiro campeonato internacional que o Carlinhos Grace fez, da Barra Grace. E ali estava começando, foi o primeiro campeonato dos Estados Unidos. Eu vi a Muscle Beach, mas estava toda enferrujada, cheio de gente em volta, os marombeiros, fortão. Falei, pô, essa parada aí tem um negócio muito interessante. E quando eu voltei para Radar, eu comecei a conversar com um tucano que tinha feito os próprios equipamentos. Eu falei, pô, não dá para fazer isso aí em aço inox, botar na praia, fazer um projeto. Ainda era um projeto embrionário, e aí a gente fez aí um projeto piloto no Rio de Janeiro em 99. Tive que vender meu carro e tudo para terminar, porque a gente teve dificuldade de estimar quanto ia custar. Depois eu abri eu saí, fui trabalhar numa empresa de marketing esportivo, a UI, lá com o Roberto Justus e com o Eduardo Fischer. Depois eu abri a People no Leblon, onde é agora o Giuseppe Grill. E eu comprei a People, reformei, inaugurei 3 meses de operação, 25 anos, tava lotado, meninas, boate, mas eu falei, cara, isso aqui não é para mim, droga, álcool, confusão. E aí, People era uma boate, para é, pro ouvinte que não sabe, People era uma boate. isso, e aí a gente vendeu, eu vendi a minha parte na People pelo dobro do que eu tinha acabado de entrar, e aí eu falei, cara, eu vou montar uma empresa para fabricar equipamento de musculação. Então, o meu primeiro negócio era comprar tubo de aço, cortar, soldar, polir e vender para as cidades, tentar convencer. Meu primeiro cliente foi Macaé e depois Campos dos Goytacazes, cidades que na época tinham royalties de petróleo. Bacana, cara. Para quem não sabe, né, acho que é legal contextualizar, a Mood hoje ela é responsável por quase todo o maquinário esportivo urbano
da orla da Zona Sul aqui no Rio, para quem é do Rio, eu sou do Rio, né? No Brasil eles têm alguns outros lugares, como Fortaleza. Acho que ele vai entrar. Eu vou entrar um pouco mais em mood a fundo, mas, o editor, se você puder rodar aqui uma imagem de uma academia na praia, para quem nunca viu, com certeza essa pessoa já vai ter passado ali e vai se lembrar. Marcos, vamos para a pergunta mais original, mais assim, impactante desse podcast. Aqui a gente analisa rotinas inteligentes das pessoas saudáveis, porque as pessoas saudáveis, elas acabam ficando mais inteligentes, e a pessoa que é inteligente, ela deveria ser saudável, né? Porque a saudabilidade é uma coisa que faz bem pro humano. Como é que é a sua rotina hoje? Então, a gente analisa essa rotina. Então, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, uma rotina padrão do Marcos. Tá. Quando eu tô aqui no Rio de Janeiro, porque a Moody hoje atua em mais de 10 capitais do país, eu viajo muito, mas quando eu tô no Rio, eu costumo acordar 5h30 às 6 horas da manhã. Quando eu consigo acordar nesse horário, eu desço para caminhar. Tenho feito muito hooking, porque eu não gosto de correr, então eu ponho uma mochila com 20 quilos da Go Ruck. Eu ponho as placas de ferro que eu cortei aqui na Moody, então você dosa o peso e aí você aumenta o batimento cardíaco e já, primeira coisa, eu já fico exposto à luz do sol. Isso já regula a melatonina para o final do dia. E aí, quando eu não vou caminhar com a mochila, aí eu tenho outra opção de fazer musculação. Hoje eu fiz exercício de perna, ou eu não desço para fazer exercício, levo minhas filhas no colégio por volta de 7 horas, 7h15, e volto para fazer a musculação de 8 às 9. Foi até o que eu fiz hoje. E aí, entre 6 e 7, eu dou uma leitura ou faço uma meditação. Às vezes eu faço a meditação de manhã, às vezes eu me lembro e faço 9 da noite antes de dormir, mas são hábitos que eu tenho. Hoje, por acaso, consumi logo um mata, quando voltei da musculação, que é um shake de superfood. De manhã cedo, feed, o SEED, que é SEED, que é o melhor prebiótico, probiótico do mundo. Eu acho que como suplemento é o número 1. E aí creatina, ômega 3, junto com o mata, depois do treino eu já ponho uma dose de proteína. Tenho seguido aquela regra de 2 gramas de proteína para cada quilo, né? Do corpo, e aí depois eu venho trabalhar. Hoje, por acaso, eu vim direto, saí do treino lá de musculação e vim aqui para a Uniswan passar meu dia, mas normalmente tenho reuniões na cidade toda. Às vezes, quando eu não faço nada disso, eu vou 9h30 da manhã para o Hot Yoga, lá na Barra, gosto muito. Às vezes eu vou para uma academia da Moody, faço uma yoga no arpoador, ou agora que tem o Rio Academia, eu marco alguma coisa e faço um treino outdoor. Irado. E quais são os tipos de exercício que você faz? Você, pelo que eu sei, né? Faz hooking, faz yoga, musculação. Dá uma lista pra gente, mais do que você costuma fazer, que é muita coisa, né? Nos últimos 2, 3 anos eu mudei bastante meu treino, diminui bastante de novo o jiu-jitsu, por causa das minhas viagens, acabei ficando menos, então eu tenho feito muito hot yoga, tenho feito 2 dias por semana de musculação com foco em força, intervalo de 4 minutos entre uma série e a outra, séries com muito peso, e aí os 4 minutos necessários para você recuperar. Hooking, às vezes no mesmo dia que eu faço musculação antes, ou como alternativa. Gosto muito de trilha, hiking, então outro dia eu fui para Prainha e Grumari, levei minha mochila de hooking, fiz um hiking com a própria mochila, fui para o Yosemite em novembro agora, fiz umas caminhadas de 4, 5 horas. Gosto nas férias de snowboard e kitesurf. Acho que falei tudo. São os 6 aí que fazem parte da minha rotina. Corrida você corre, Marcos, ou não? Já fiz 2 meia maratonas há uns 10 anos atrás, não, mas aí eu fui diminuindo e preferi focar mais na ganho de massa muscular e treinos de. Tenho feito também agora uns treinos com kettlebell, usando o método Tabata, né, 20 segundos de treino por 10 descansos, dá 4 minutos seguidos. E aí põe uma música no Spotify e sigo ali, então pego um queijo, faço a porrada ali para aumentar o batimento cardíaco e treinar a parte cardiorrespiratória. Você já entrou na minha próxima pergunta, que acho que você tem alguns wearables, você é um cara que é apaixonado por dados, como eu te conheço. Eu queria entender o que você mede hoje no corpo. Você mede
Principalmente o que você vê mais relevância, sono, HRV, glicemia, os passos que você deu no dia, estresse, que você vê de fato de métrica do corpo? Primeiro, coisa assim, o meu wearable, o único que eu estou usando agora, depois de já ter testado tanto o Garmin quanto o Apple Watch, é o Oura, o relógio, o anel, Oura Ring, esse aqui mesmo. Então, cara, eu comparo que ter o Oura é que nem você ter um carro sem um painel para ver tua velocidade, se o carro está quente ou não, e quanto tu tem de gasolina. Então, eu acordo de manhã, vejo primeiro se eu estou bem para treinar, readiness. Vejo se eu dormi bem. E aí isso acaba gamificando, né, o sono, e aí você se incentiva a beber menos, você se incentiva a dormir mais cedo, a comer carne, por exemplo, que influencia na noite de sono também 2 horas antes de dormir. E a questão também, o álcool também influencia no sono. Então, e para quem estuda bem-estar, eu venho numa jornada ali por causa do Andrew Huberman, do Huberman Lab, Spotify, que eu consumo de 8 a 10 horas por semana. Como eu vi absorvendo muita informação nos últimos 3 anos, eu consigo fazer as correlações entre o que está acontecendo e os wearables vão me mostrando no meu corpo e o que está, por que aconteceu aquilo. Então, se meu batimento cardíaco passou a noite mais alto, eu sei, pô, eu bebi ali antes, não, eu comi carne pra caramba, meu sistema estava digerindo. Então, hoje eu vou analisando uma série de informações, pressão que eu tinha há 3, 4 anos, uma leve tendência a ter pressão alta, eu já nem me preocupo, regulei açúcar, e com mais músculo tirei açúcar do sangue, o risco também de diabetes diminui muito. Então, eu acho que quem quer olhar aí tem que olhar açúcar no sangue, pressão, essa questão aí, se tiver acesso aos wearables para ver como é o teu sono, é muito importante. Então, o Oura Ring é um excelente investimento para quem está pensando em comprar. Porra, excelente. Todo mundo que tem, meus amigos que têm comprado, não se arrependem. Então, vamos lá. Agora a gente vai para um tópico que acho que é muito personalizado para cada tipo de pessoa e com certeza você tem algum protocolo que você segue. Nutrição, você tem alguma dieta específica? Como é que funciona a nutrição na sua vida, né? Então, a nutrição eu tento diminuir sempre massa e pães, evitar ao máximo, mas de vez em quando como uma pizza, alguma coisa. Tento evitar também doce, açúcar de jeito nenhum, assim, não misturo com chá, com café. E essa regra, basicamente, o que eu tento hoje, a minha nutrição está muito maneira. Eu estou há 30 meses sem tomar nenhum remédio, sem ficar doente, a nível de, assim, de perceber de manhã cedo se tem alguma alteração. Outro dia eu acordei sabendo que eu estava ruim, olhei para o Oura, ele estava apontando que minha temperatura estava errada e eu sabia que foi da hot yoga do dia anterior, que eu estava desidratado. Eu corrigi tomando um suplemento, um elemento que eu tinha trazido dos Estados Unidos. Então, você vai tomando a consciência do teu corpo e você vai cada vez mais. Então, é proteína na alimentação, 2 gramas de proteína para cada, então são 200 gramas no meu caso, e o superfoods do Mata com um probiótico para regular. Então, esses três, o probiótico, o CID, o superfood e a proteína, tem me deixado assim super confortável e me fazendo sentir muito bem. Boa. E aí eu acho que eu ia falar dos suplementos que você toma, mas acho que você já deu uma boa contextualizada. O Marcos acompanha muito esse mercado mundo, né? Então ele tem aí o Seed, que é uma marca internacional. Acho que tem ainda até oportunidade para ser feita aqui no Brasil, mas isso é um papo para outro momento. Vamos pro sono, né? Então a gente passa ali por exercício, passa pela sua rotina, passa por nutrição, sono. Existe algum ritual para você dormir? Como é que funciona isso? Sim. Até 3 anos atrás, quando começou essa revolução pessoal minha, apesar de trabalhar com bem-estar, eu vou dizer que eu era ignorante em alguns aspectos da ciência do bem-estar. Foi quando eu conheci o livro Por que Dormimos, do Matthew Wilker, que é professor. E esse livro foi o fundamento para a mudança minha de estilo e para melhorar meu bem-estar. Porque no Por que Dormimos eu aprendi várias técnicas para melhorar o nosso sono. Primeira delas, a primeira informação é: não existe sono com menos de 7 horas e meia que funcione.
Segunda questão, a questão do álcool que influencia o sono. Então, quando eu quero beber, eu vou beber um vinho no almoço para o corpo tirar, processar ele durante o dia antes de influenciar o sono. O ar-condicionado, um quarto gelado antes de dormir. O banho quente antes de dormir também é muito bom, porque o banho quente ajuda a baixar a temperatura em 2, 3 graus. Quando possível, eu tenho acesso, às vezes, a sauna, banheira quente ou um protocolo de contraste. Tem um clube contraste em São Paulo, eu tenho feito. E aí você tem que encerrar o protocolo de quente, frio, pelo quente. E de manhã cedo, por incrível que pareça, andar de manhã e estar exposto à luz do dia para regular o círculo circadiano que vai te gerar melatonina no fim do dia. Mas o principal trigger que eu vi foi que eu acordava há 3 anos atrás um pouco nervoso e não chegava a ser depressão, mas assim meio angustiado. E aí, quando eu fui ler no livro, era o excesso de cafeína. Eu, particularmente, não acredito que ninguém tenha burnout. O que eu acredito que está acontecendo nas empresas é que as pessoas começaram a consumir cafeína em reuniões, em encontros durante a empresa, 2, 3, 4, 5 ou 7 da noite, e aí você não descansa, você não dorme, porque você chega, está exposto à rede social, eu deixo o celular no outro quarto, e aí você junta, porque a cafeína entra no receptor da adenosina, que é um lixo que o nosso organismo produz durante o dia todo. E esse lixinho vai se acumulando. No final do dia, quando você percebe que você está cheio de adenosina e com melatonina que você libera, vem a pressão do sono. Se você bloqueia o receptor da adenosina com a cafeína e não está produzindo a melatonina correta, porque você está exposto à luz na hora errada, porque você não acordou e saiu de casa para pegar o sol, você está com as duas questões físico-químicas que te induzem ao sono erradas. Então, eu mesmo me corrigi. Cortei a cafeína a partir das 2 da tarde, comecei a prestar atenção e estar exposto para a luz do sol mais cedo. E aí, quando eu melhorei meu sono e voltei a dormir 7 horas e meia, em vez de dormir 1 da manhã, acordar às 6, cara, fiquei mais disposto. Minha testosterona aumentou de 400, 500, já está em 750, aos 50 anos sem tomar nada. E isso tudo virou um círculo virtuoso de bem-estar que me ajudou a treinar mais, a estar mais feliz, mudei meu humor no trabalho. Então, esse negócio de burnout é falta de sono. Demais. Acho que é uma correlação muito grande, assim, muito, muito grande. Eu concordo muito. Inclusive, eu me controlo muito com café, né? Eu tomo café, só que até mais ou menos, no máximo, assim, 2 da tarde. Quando tem algum dia específico que eu vou a 3 da tarde, assim, estourando. Depois disso eu não tomo. Eu me seguro e não tomo. Vamos lá, vamos para a saúde mental. Eu queria aqui conectar como é que o jiu-jitsu, de alguma forma, ele ajudou a você entender sobre esse processo de resiliência na sua vida, né? Porque saúde mental e resiliência, a gente está falando de coisas muito complementares. Tá, saúde mental, de novo, como eu te falei, o sono para mim é fundamental para a saúde mental. E o jiu-jitsu ajuda toda criança, todo adulto ou quem se desenvolve aí praticando em várias coisas. Paciência, né? Porque é um esporte para você chegar no pico. Você precisa aí de anos para até chegar a uma faixa preta. Hierarquia, você tem sempre seu mestre, uma pessoa melhor que você que vai te ganhar. Tem a parte da coragem, né? Então você tem que ter coragem para entrar, ou principalmente quem já disputou campeonato, você está indo entrar num campeonato que alguém quer te estrangular, quebrar teu braço. Então é uma relação física que um desafio no trabalho ou no dia a dia da vida fica até menor. E então o jiu-jitsu me deu isso e você, além disso, também se colocar numa situação de desconforto que você tem que aguentar às vezes, ou virar aquela situação ou aguentar para não desistir e bater. Uma outra questão, que é um outro lado, no Jiu-Jitsu Gracie, que é o que eu aprendi desde pequeno, Helson, a gente era treinado, não era para ponto, era para finalizar, para pegar o braço, estrangular, porque você tinha que finalizar o adversário. E às vezes, por exemplo, no estrangulamento, o cara pega um estrangulamento, aí não tem a disciplina de manter apertado. Hoje mesmo a gente estava conversando, eu e um executivo da minha empresa, que é Iron Man, eu falei, cara, como pegar um estrangulamento, mantém a pressão até o cara bater. Ou seja, o que é isso? Às vezes tu vai ali, tu acha que tu tá ganhando o negócio, ou que já finalizou e já é teu. Não, enquanto o cara não desistiu, o negócio é assinado, pressão, pressão, pressão. Ou estão te dando pressão, resiste. Cara, todo dia, minha vida,
na política, para pegar uma licença, para implementar projeto, para lidar no ambiente, todo mundo sabe, é complicado o governo, o Brasil, eu falo com um deputado, senador, os caras ficam tentando coisa, ou propõem coisa errada, é o dia inteiro, eu uso o jiu-jitsu para me manter na paz, no centro, e conseguir o meu objetivo. Porque os caras vão rodar, vão mudar, e a gente, com o objetivo e com essa resiliência, com essa tranquilidade que a luta me trouxe, sem perceber, isso me deu skills para conseguir fazer a MUD acontecer, minha vida profissional. Então, é excelente. É manter a pressão até o cara bater. Caraca, essa é a parte do corte. Aí o editor vai pegar esse corte. Demais, cara, demais. Acho que a gente tem uma grande parte dos ouvintes apaixonados por jiu-jitsu. Quando a gente geralmente faz matérias sobre jiu-jitsu, são matérias que engajam, assim, num nível absurdo. Agora vamos acho que talvez um dos pontos mais importantes desse podcast. A MUD, né? Se você tivesse que definir e explicar a MUD em uma frase para alguém que, assim, nunca ouviu falar sobre a MUD, qual seria essa frase de explicação sobre a MUD? Então, a MUD, como você decifrou muito bem logo quando a gente se conheceu, é um ecossistema de produtos, serviços e conteúdo de bem-estar financiado por mídia e patrocínio. Aberto ao público, é um exemplo aí de capitalismo de stakeholders. A gente atende prefeituras, né, a administração pública, a gente tem uma proposta de valor para os usuários que usam o nosso ecossistema de maneira gratuita. Para os profissionais, a gente é uma das empresas que melhor paga o profissional de educação física. Grandes redes no Brasil pagam 70, 100 reais para um professor de yoga, a MUD paga 200, 300, até 1.200 por uma hora aula. E a gente tem uma proposta também para as marcas se conectarem através do bem-estar e ter um impacto na cidade e na vida das pessoas, fazendo uma comunicação. Então é esse ecossistema aí que é a MUD. Demais. Como é que hoje, assim, galera, é literalmente uma academia dentro da praia, assim, com uma qualidade extrema, com um professor, com banheira de gelo, com Equipamento é máquina. Tecnogym. Esse ano eu botei. Demais. Como é que o cara faz para malhar na MUD? Só para vocês terem uma noção, acho que vale a pena falar para o ouvinte. Eu sempre tive o hábito de correr na orla de manhã, né? Bem cedo, né? Ali depois que eu acordo. E eu passava pela academia da MUD e eu sempre achei que era assim, uma academia high ticket muito cara, porque a percepção de valor que eu tinha era enorme, né? Uma academia maneira na praia. Eu falei, cara, esse negócio deve ser no mínimo ali uns R$ 1.000 por mês. Dado o momento que eu fui entender ali quanto era de fato, fiquei curioso. Parei no meio da corrida, fui ver. E quando eu fui ver, o cara falou: não, é de graça, só você baixar um aplicativo e agendar a sua aula. Eu falei, mas eu posso vir quantas vezes eu quiser? Pode vir todos os dias. E aí foi onde eu vou tentar entender o modelo de negócio, onde eu chego ao Marcos. Então, Marcos, como é que o cara que quer hoje malhar numa academia da praia que vocês têm, o que ele tem que fazer? Então, como você falou, é só baixar o app da MUD, né? Que na loja da Apple e do Google é mood.fit. E aí você escolhe uma das 6 ou 7 academias de Brand Experience que a MUD tem no Brasil. Tem em Fortaleza, 2 em São Paulo, uma em Brasília, Florianópolis, no Rio. Ou as mais de 100 academias que a gente tem um outro modelo de negócio que a gente ainda aluga academia para prefeituras. Em Recife tem 20, em Salvador tem 15, em Maceió tem 15. A gente está expandindo no Brasil todo. Ou você também faz o Brand Experience em locais como o Arpoador, ou o Parque do Povo, o Vila Lobos, que você tem aulas de yoga. A MUD hoje é a maior plataforma de yoga, tem 700 mil alunos inscritos, 1.200.000 downloads, mais de 100 mil usuários ativos por mês. E essa comunidade aí, cada um acha seu nicho. Tem gente que gosta de dança, tem gente que é musculação, tem gente que agora baixa para o spa, tem até gente agora para o Biolab, patrocinado pela Estácio, e a gente vem ofertando isso tudo, conectando as marcas e a população das cidades. Marcos, quando você olha para o setor, principalmente dessa organização urbana hoje no Brasil, falando de saúde e bem-estar, você acha que ele está atrasado, está mal distribuído, está mal pensado? Qual é a sua opinião? Porque eu acho que você, de alguma forma, revolucionou essa parte urbana de saúde e bem-estar no Brasil, né? Qual é a sua opinião hoje, Brasil, né? Eu acho que o Brasil é líder e é o disparado, não só na parte urbana de bem-estar, mas eu acho que no bem-estar como um todo, como líder mundial. A gente tem o Well Hub, que é uma plataforma hoje uma das maiores do mundo, já internacional, né, que as empresas usam. A gente tem o grupo Smart Fit, que deve estar entre os 5 ou os 10 maiores do mundo. A gente tem a MUD
como a maior plataforma de yoga e de musculação de academias ao ar livre do mundo. Agora tem a própria Simple Gym aí que vocês investem, um exemplo muito maneiro que vocês estão trazendo. Então, a gente está sempre lançando, a Mood vai vir com 1 ou 2 projetos novos na área de bem-estar, com marcas novas, que a gente está... Então, eu acho que depois que eu fui à Califórnia agora em novembro do ano passado, e aí, porra, eu vou sempre, eu sou apaixonado. Dessa vez eu falei, cara, perdem tudo. Se tu olhar na yoga, a nossa é mais maneira, porque a gente tem as melhores salas de yoga do mundo. No Arpoador nada é igual, e a sala da Que Bom, da Mood no Rio Academia, no posto 10, não perde para nenhuma do mundo. Aí tu vai para uma academia, pô, tu tem ali o formato da Smart Fit também é ótimo. Onde eu acho que o único lugar que a gente ainda não está no topo é na parte de wellness de luxo, que aí tu tem a Equinox, tem uns clubes lá fora muito tomados. A gente está fazendo 2 ensaios, um em Fortaleza e um no Rio, a nível de projeto ainda, mas eu acho que a gente ainda não entrega, em termos de arquitetura, o que lá fora está sendo entregue. Pode entregar em serviço. Ninguém ainda fez um clube assim. Tem talvez o Beyond, também é uma inovação nossa, mas eu acho que a gente ainda tem um potencial para entregar no wellness de luxo algo que lá fora, na Austrália, está entregando muito bem, na Inglaterra. Mas a gente é número 1, tá? Para mim, em bem-estar. Eu concordo 100%. Vou deixar para um quadro aqui que a gente chama de ping-pong, né? A gente vai pegar um pouco dos seus princípios. Eu peguei algumas frases, algumas palavras que eu acho que estão muito relacionadas com você. E aqui o intuito é você não pensar muito, tá? Eu vou jogar uma palavra e você vai falar o que isso significa para você, tá bom? Espaço público. É o que impacta na nossa felicidade. Claro, né? Trazendo academia de graça pro público, com certeza impacta, tanto na saúde quanto na felicidade. Disciplina. Te leva a lugares invisíveis. Tu não vê onde tu vai chegar com aquela disciplina. Ou chega onde ninguém imagina que você vai chegar, né? Fracasso. Fracasso é aprendizado, né? Olhar. Sucesso. Sucesso é trabalhar com felicidade e amor. Dinheiro. Dinheiro, cara, para mim é consequência de trabalhar com amor. Eu nunca coloquei como fator definitivo ou de decisão. Saúde e bem-estar é. Saúde e bem-estar é ter tempo. Tempo de saúde. Demais. Tem um spoiler aí. Então agora a gente vai para o último quadro. Assim, um papo muito bacana aqui. A gente vai para o papo agora de indicações, né? Acho que você é um grande consumidor de saúde e bem-estar. Já deu algumas indicações aqui. Você deu Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker, o livro. Você falou do Huberman Lab, que é a plataforma de mídia de podcast do Andrew Huberman, um dos maiores neurocientistas do mundo, né? Deu algumas outras dicas de suplementação, mas tem aqui um checklist que eu acho que agrega muito para o ouvinte, e a gente recebe muito desses pedidos quando a gente posta o podcast, né? Tanto no YouTube quanto no Spotify, quanto nas nossas mídias sociais, Instagram e TikTok. Então a gente tem aqui uma pergunta clássica: um livro que mudou sua vida, tirando Por que Nós Dormimos? Tirando o Bhagavad Gita, que é uma bíblia hindu, foi muito Qual o maneiro. nome? O Bhagavad Gita, que é a bíblia deles, assim, é Ok. bem legal, do yoga, assim. Na época que eu li foi muito maneiro. Agora, mas o que mudou mesmo foi o Porquê Por que Nós Dormimos. Dormimos? E agora eu estou esperando o Protocols. Então, a dica que eu deixo aqui é o Protocols, que não mudou ainda, mas é o livro que o Andrew Huberman ia lançar quando fez 50 anos agora em setembro. Eu acho que atrasou, mas eu já estou Adiou na... para setembro do ano que vem, cara. É Ele é de porque 1 ano. a Eu vi, eu tava velocidade na das lista de coisas. espera. Eu também estou na lista de espera da Amazon. Então, é isso. É. Um wearable dispositivo inteligente. Ora. Oura. Oura, também eu concordo com você, eu sou 100% Oura. Se você pudesse colocar uma frase fixa em todas as academias que a Mood tem, qual seria Essa é essa? fácil, essa é fácil. Essa aí eu já falei várias vezes, a doença entra pela boca e a velhice pelas pernas. Hélio Gracie. É o seguinte, Porrada.
Por que que a velhice entra? O velho o quê? Cai, quebra o fêmur ou o quadril, vai para a cama, pega a pneumonia e morre. A velhice começa pelas pernas. Perna forte, tu não é velho. E a doença entra pela boca, que tu come, tu vai ficar. É o que eu pratico agora, só isso. Eu escolho o que eu vou comer para não ficar doente e vou na musculação para não ficar velho. Cara, É muito isso. impactante, assim, muito impactante mesmo. Só que eu ouvi isso aos 16 e só percebi a profundidade lá para os 40 e pouco, mano. Que eu, tipo assim, eu não entendi o que. Falou aquilo, foi uma das doideiras que o Hélio falou quando eu tive para ir no Havaí. Mas hoje, e o mais doido, porque a gente fez uma máquina de agachamento, de saúde. Porque a estação da MUD, se tu segurar e agachar 50, 100 vezes, pronto, tá ali. Tu vai envelhecer mais lento. Então, aquela estação que a gente tem a patente, que está na Orla do Rio, nada mais é do que a chance de você praticar essa frase. Muito, muito bom. Ô, Marcos, que conversa, papo muito rico. A gente termina aqui em exatamente 30 minutos, que é o tempo que o nosso ouvinte está fazendo muitas vezes o seu cardio, seja fazendo uma bike, seja correndo. É um momento que geralmente eles ouvem o Fit Talk. Obrigado por trazer toda essa visão de saúde e bem-estar, de disciplina de tatame e toda a sua prática e todos os seus aprendizados que você teve durante a sua vida, que são muito, muito ricos. E se esse episódio, ouvinte, te fez pensar na sua relação com a cidade, com o seu corpo, do que você tem que fazer, compartilhe com alguém que você quer ver inteiro, com seu pai que não está fazendo exercício físico, com sua mãe que não está comendo certo, com o próprio você. Toma uma atitude hoje, seja ativo, conheça a Mood, malha na academia da Mood, vai lá conhecer, mas só que pensa na sua longevidade para você chegar bem até os 100, 120 anos. Curte esse episódio, se inscreve no podcast, que toda segunda-feira às 6h18 a gente solta uma rotina inteligente de uma pessoa saudável. Prazer enorme, Marcos. Prazer foi meu. Obrigado aí, Michel. Parabéns pelo trabalho teu e todo o teu time aí. Um abraço.